Que Deus nos abençoe e que Jesus nos ilumine nessa manhã de domingo. Meus irmãos, inicialmente é importante a gente falar que quando a gente estuda a doutrina espírita nos força, nos induz, nos coloca uma visão diferente sobre a proposta do Cristo. Uma proposta universal, que transcende a barreira de todas as religiões, que vai além dos rótulos religiosos. Por causa da nossa ainda muito pequena compreensão espiritual das coisas, nós tendemos a nos dividir em seitas, em religiões, em grupos, querendo nos apropriar da mensagem do Cristo, como se ela fosse pertencente a um determinado grupo de eleitos. E a doutrina espírita nos chama, nos convoca a buscar a essência dos ensinamentos de Jesus. A essência sob a qual todos nós nos reuniremos um dia, independentemente do rótulo religioso que nós carreguemos. Independente da seita, do lugar onde eu frequento, se é uma igreja, se é um centro espírita, se é um terreiro de umbanda, se é um templo evangélico. E qual que é essa essência? Essa essência é a prática, é a vivência do amor. E essa mensagem é tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderosa e tão difícil de ser compreendida, que ela faz com que nós nos dividamos. Então a mensagem que eu trago hoje é no sentido de que, principalmente nós, os espíritas, não querendo entrar de novo na questão dos rótulos, mas que nós compreendamos que nós não podemos embarcar nesta onda de criar ou nos achar eleitos, diferentes, melhores, por causa dessa visão universal a respeito da mensagem do Cristo. E, feito esse esclarecimento inicial, deixando muito claro que essa proposta de hoje é para nós angariarmos força e conteúdo para vencermos o preconceito, para que nós não nos olhemos com preconceito, eu queria contar um pouquinho do porquê que eu montei esse estudo de hoje. Uma experiência de um casal, amigo nosso, que frequenta o grupo de estudo aqui da casa, um dos grupos de estudo aqui da casa. Esse casal, o irmão, ele tem um irmão que é presbiteriano. E no almoço de domingo, eles estavam todos reunidos à mesa, e surgiu um assunto lá, e o irmão falou assim: não, porque nós cristãos, nós entendemos assim. Aí essa pessoa perguntou assim: mas peraí, nós também somos cristãos. Eu falei: não, eu não estou falando desse tipo de cristão que vocês são. Estou falando de cristão de verdade, como nós, presbiterianos. Aí, numa conversa que a gente estava tendo, num outro domingo, num café da tarde em casa, esse nosso amigo, irmão, perguntou: seria possível a gente encontrar na Bíblia fundamento para essa visão de que o espírita não é cristão? Seria possível encontrar fundamento na Bíblia para que só os presbiterianos, ou só os católicos, ou só os evangélicos possam ser considerados cristãos? Com esta questão eu fui buscar e fiz um estudo, e é isso que eu vou apresentar hoje aqui. Mas lembrando, a intenção aqui não é criar divisão, é sim dissipar a divisão. Porque Jesus nos traz, no Novo Testamento, uma nova visão de Deus. Traz a visão do Pai. O Pai do qual somos todos filhos. E nós vamos ver no encerramento de hoje que essa é a proposta que a doutrina espírita tem para nós. Que nós aprendamos a nos ver assim, buscando aquilo que a
proposta da doutrina diz que é o cristianismo redivivo, que é aquela mensagem simples do amor, despida de todos os dogmas, de todos os artifícios que foram colocados ao longo de 2000 anos, 2017 anos. É lógico que nós temos que devotar todo o crédito aos nossos irmãos católicos, porque se nós hoje temos a mensagem do Cristo, se nós hoje temos o Evangelho de Jesus, nós não podemos deixar de reconhecer que foram os nossos irmãos católicos que trouxeram o Evangelho 2000 anos até nós. Embora tenham, nós todos sabemos, a história é farta em documentação, né? E nos indica que os textos foram escolhidos. A própria seleção dos 4 canônicos, dos 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Nós sabemos que os textos foram adulterados, né? Mas nós não podemos deixar de acreditar o mérito muito grande de ter trazido a doutrina até nós. Então, a gente sabe que a internet é rica, né? A internet é o reflexo do ser humano, né? Tem coisas assim excelentes, de uma qualidade fenomenal, e tem coisas de tão pequena visão, coisas muito deprimentes, né? E aí a gente buscando, né? Fazendo uma pesquisa, tentando encontrar quais são os argumentos desses nossos irmãos para dizer que um espírita não é cristão. Existem diversos vídeos a respeito. Vocês vão encontrar, se vocês fizerem essa pesquisa, encontrarão inúmeros. Eu selecionei um como representativo de todos, certo? Então, vamos olhar, vamos assistir o vídeo e vamos ver quais são os argumentos. Aqui não está rodando o vídeo. Vamos rodar aqui. O som está baixo? Na resposta católica de hoje, gostaríamos de responder a respeito dos espíritas. Um espírita é cristão ou não? A pergunta foi feita por um dos nossos alunos, o Rodolfo, que se considera espírita e gosta muito de seguir o nosso site, mas acha que a acusação que eu fiz em um dos nossos vídeos a respeito do espiritismo, dizendo que eles não são cristãos, é infundada. Pois bem, Rodolfo, eu começo aqui relatando uma conversa que eu tive há uns anos atrás com o presidente da Federação Espírita do Mato Grosso. Eu falei para ele, veja, vocês espíritas, se tiverem que escolher entre a Bíblia e a doutrina dos espíritos, vocês sempre adotam a doutrina dos espíritos. Existe um revisionismo da Bíblia. Vocês leem a Bíblia e ali vocês pegam somente aquilo que interessa para o espiritismo. Por que é que vocês se dizem cristãos? Porque nós cristãos cremos que para ser cristão realmente uma pessoa precisa crer que Jesus é Deus. Vocês creem que Jesus é um espírito guia, que ele veio para guiar este planeta? Para ser cristão precisamos acreditar que Deus se fez homem. Jesus é somente uma encarnação de um espírito guia. Para ser cristão preciso acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos. Vocês acreditam que Jesus morreu e o seu espírito apareceu. Como é que nós podemos dizer que os espíritas são cristãos? O presidente então me respondeu, veja, é que para nós a palavra cristão é usada num outro sentido. Nós espíritas, quando nós dizemos que somos cristãos, estamos dizendo que nós seguimos o fundamento moral que se encontra na Bíblia. Ou seja, nós cremos que a Bíblia é um livro que contém normas morais que são um patrimônio da humanidade. Cristão, portanto, é aquele que segue a moral judaico-cristã, diríamos nós. É aquele que segue os princípios de moralidade que estão contidos nas Sagradas Escrituras.
Pois bem, se isto é a definição de cristão, se cristão é simplesmente uma pessoa que segue uma moral reta, então tudo bem, um espírita pode ser cristão. Mas você há de convir que esse não é o significado originário da palavra cristão. Um cristão é aquele que crê na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Um cristão é aquele que crê que Jesus é verdadeiramente Deus. Nós temos outros grupos religiosos que reivindicam para si o nome de cristãos e, no entanto, não o são. Por exemplo, os testemunhas de Jeová. Eles se dizem cristãos, mas na verdade não são. Por quê? Porque eles não creem que Jesus seja verdadeiramente Deus. Para nós sermos cristãos, é necessário, então, definirmos esta palavra. Então, quando eu digo que um espírita não é cristão, eu não estou dizendo isso como se fosse um xingamento, não é? Porque o problema é que a palavra cristão se esvaziou de seu significado. Eu me recordo, uma vez foi feito em Belo Horizonte, por um grupo de estudantes de teologia e de catequese, uma enquete, em que eles foram nas pessoas perguntando: você é cristão? E respondiam: sim, eu sou cristão. O que é ser cristão? E as respostas eram as mais disparatadas. Ah, cristão é uma pessoa que ama a bondade. Não, cristão é uma pessoa que é compreensiva com os outros. Cristão é uma pessoa... Ou seja, no nosso imaginário, a palavra cristão, né, se tornou simplesmente uma palavra vazia de significado. O cristão é uma pessoa que tem bons sentimentos. É uma pessoa boazinha. Só que nós, aqui nesse site, quando usamos a palavra cristão, usamos no significado técnico da palavra. No significado técnico da palavra, cristão é alguém que crê que Jesus é Deus. Isto, a doutrina espírita não crê. Segundo, que Jesus ressuscitou dos mortos, verdadeiramente. Com um corpo glorioso, mas um corpo. Isto, os espíritas não creem. Além disso, nós católicos cremos que para ser cristão, você realmente tem que acreditar na economia sacramental, ou seja, os sacramentos da igreja e na presença viva de Cristo ressuscitado na sua igreja. E isto, os espíritas não creem de forma alguma. Por isso, não se trata aqui de dizer os espíritas não são cristãos no significado amplo da palavra, mas no termo técnico e específico. Eles não são cristãos, porque para eles Jesus não é Deus e Jesus não ressuscitou. Então, segundo o nosso irmão, Padre Paulo Ricardo, ser cristão se resume a crer em dogmas específicos. Dogmas católicos. Muito bem. Agora, o argumento que ele usa, ser cristão tecnicamente. O que é ser cristão tecnicamente? Vamos lá. Tecnicamente, quando a gente fala assim, vamos definir um conceito tecnicamente. Tecnicamente é o emprego da metodologia, da técnica científica. Então, do ponto de vista da física, nós vamos fazer a definição de um conceito a partir da análise dos resultados de experiências laboratoriais, a partir da análise das leis da física. Tecnicamente, do ponto de vista da filosofia, nós vamos fazer a avaliação de um conceito a partir de raciocínios lógicos que partem de determinadas premissas filosóficas, das diversas correntes filosóficas que existem. Tecnicamente, quando a gente vai avaliar um termo, a origem de uma palavra, nós vamos buscar o fundamento histórico dessa palavra, tecnicamente. Então, vamos agora tentar, lembrando que o padre disse que nós não aceitamos a Bíblia toda, ou que nós lemos a Bíblia de maneira seletiva, vamos ver se o padre também segue a mesma linha de conduta. Origem histórica do termo cristão. Isso está documentado na Bíblia, tá? Entre 30 e 40 depois de Cristo, certo? E está lá no livro de Atos dos Apóstolos, esta passagem.
Barnabé foi então para Tarso em busca de Saulo. Vejam, o apóstolo Paulo ainda era Saulo. E o encontrou e o levou para Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos nessa igreja e instruíram muita gente. Ponto. Foi em Antioquia que os discípulos receberam pela primeira vez o nome de cristãos. Registro histórico do surgimento da palavra cristão. Muito bem. Do ponto de vista da história, tecnicamente, esta é a origem do termo. Agora, então, vamos fazer a análise da etimologia da palavra. Muito bem. Muito bem. O que é etimologia? Boa pergunta. Por exemplo, nós temos aqui uma cadeira, certo? Esse objeto representa a ideia que todo mundo tem na cabeça de uma cadeira. Quando eu falo cadeira, cada um vai pensar numa cadeira diferente, mas todo mundo vai pensar num objeto basicamente com 4 pés, onde eu posso me sentar e apoiar as costas. Certo? Então, a etimologia vai buscar a origem histórica do surgimento desse termo cadeira. Como é que surgiu? E a etimologia vai fazer a história da busca de como é que surgiu o termo cristão. Esse é o sentido tecnicamente, porque o argumento é isso, nós não somos cristãos tecnicamente. Então, tecnicamente, será que nós somos cristãos? Do ponto de vista da etimologia, registramos lá que a origem da palavra foi entre 30 e 40 depois de Cristo, certo? Muito bem. Cristão significa pequeno Cristo ou imitador do Cristo. Por quê? Porque deriva da palavra do termo latino Cristo, que significa redentor, que por sua vez deriva do termo Christos, que significa ungido, que por sua vez deriva do termo hebraico Mashiach, que significa Messias. Então, fazendo o caminho contrário, de Messias foi para Christos em grego e Cristo em latim. Por quê? Porque quando Paulo, Barnabé começam a passar os evangelhos de Jesus por todo o Oriente Médio, outras línguas se falavam. Do hebraico se traduziu para o grego, do grego para o latim. Agora, por que surgiu o termo cristão no sentido de imitador do Cristo? Por quê? Porque aquelas pessoas que formavam aquelas pequenas comunidades ordenadas por Paulo e Barnabé repetiam a conduta de Jesus, a ética de Jesus, o modo de viver, o modo de se relacionar. Era uma questão relacionada diretamente ao comportamento daquelas pessoas. Eduardo, tem fundamento bíblico que você está falando, ou você está falando de orelhada? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Paulo, sejam meus imitadores, como eu sou do Cristo. Então, nós estamos falando que, historicamente, o termo cristão surge entre 30 e 40 depois de Cristo. Que surge baseado na observação que as pessoas tinham a respeito do comportamento das primeiras comunidades. O modo de viver. Então, como não tinha um termo, como Kardec muito bem diz, para coisas novas é preciso palavras novas, criou-se o termo cristão, que na origem é pequeno Cristo, imitador do Cristo. Quem imita, lembra aquela siga o mestre, né? Aquela brincadeirinha de criança? Então, o que eu fizer, todo mundo faz. Aquelas pessoas procuravam imitar Jesus, seguir os seus valores, a sua conduta, ética, moral. Muito bem. Então, aí, vamos comparando. O primeiro concílio de Nicéia foi de 20 de maio de 325, depois de Cristo, e 19 de junho de 325, depois do Cristo. Por que é importante isso? Porque lá, Santíssima Trindade, Jesus, Deus é 3, Pai, Filho e Espírito Santo. O primeiro dogma referido pelo padre. Quando que foi? 325. Quantos anos depois do surgimento do termo cristão?
Ressurreição dos mortos, Concílio de Nicéia, que ressuscitou num corpo glorioso após a morte. Não apareceu em espírito, como está na Gênese espírita. Presença do Cristo vivo, ou seja, a igreja é o próprio corpo de Cristo, a igreja católica. Porque se for uma outra igreja, já não é o corpo de Cristo. Certo? Então é a presença do Cristo vivo na igreja. E a salvação pela graça. Esse é um outro termo importante, esse é um outro dogma importante. Por quê? Porque nossos irmãos cristãos e os protestantes acreditam que, pelo fato de Jesus ter sido crucificado e morrido na cruz pelos nossos pecados, nenhum de nós tem necessidade de fazer qualquer coisa. Basta crer que Jesus morreu na cruz para a salvação dos pecados. E você está salvo pela graça. Certo? Tudo bem? Então, nós não somos cristãos, porque nós cremos que, na verdade, nós passamos por um processo de evolução espiritual. Primeiro que a doutrina espírita não é uma doutrina salvacionista. Por que não é salvacionista? Porque nós não acreditamos num juízo final. Nós acreditamos num juízo constante, diário. A todo momento, a nossa consciência está nos chamando à responsabilidade. Isso é uma visão libertadora. Porém, tira o poder de quem diz que só pela salvação, só pela crença... Só pela crença no dogma você já está salvo. Então, vejam só, comparação histórica. Esses dogmas surgiram em 325 depois de Cristo. O termo cristão surge em 40 depois de Cristo. Comparação histórica, vamos lá. Ó. Origem histórica do termo cristão, 30 e 40, livro de Atos dos Apóstolos, fundamento bíblico. Concílio de Nicéia, 20 de maio de 325 a 19 de 6 de 325. Então, do ponto de vista histórico, o argumento não deu. Do ponto de vista etimológico, não deu. Cristão não é crer neste ou naquele dogma. Vamos continuar. Será que Jesus concordaria com o argumento de que ser cristão é uma questão de crença? Será que, da mesma forma que os nossos irmãos dizem assim para nós, olha, mostra para mim na Bíblia onde está o fundamento da tua teoria ou teologia da reencarnação. Prova para mim. Aí é gostoso fazer isso agora, né? Invertendo de posição. Prova para mim que na Bíblia, nos 4 livros, nos 4 evangelhos, no livro de Atos dos Apóstolos, nas cartas, no livro de Apocalipse, Jesus em algum momento diz que ser cristão é crer em algum dogma. Não encontrarão. Porém, o que Jesus disse para nós? Sermão do Monte. Primeira vez que Jesus fala conosco publicamente. Né? O que ele fala a respeito da proposta dele? Tudo o que vocês desejam que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles, pois nisso consiste a lei e os profetas. Mateus 7,12. Voltando. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Só entrará aquele que... Até aqui, Jesus está falando que ser cristão é fazer alguma coisa. É ir em alguma direção. Não é crer. Olha lá. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor... Basta eu dizer Senhor, Senhor, basta eu crer que Jesus é um em 3, Pai, Filho, Espírito Santo, que eu estou cumprindo a vontade do Pai? Basta. A questão é essa, tecnicamente. Do ponto de vista histórico não deu, do ponto de vista etimológico não deu, do ponto de vista bíblico, por enquanto não está dando. Vamos continuar. Segundo Jesus, ser cristão é amar os seus inimigos, retribuir o bem com o mal, retribuir com o bem o mal recebido e ser exemplo de conduta por meio de boas obras. Está lá, Mateus 5,12. É tanta coisa que se a gente fosse ficar aqui, a gente ficaria o dia inteiro.
tá? Ser manso, pacífico, perdoar infinitamente as ofensas, buscar sempre a reconciliação, não se encolerizar, não xingar, não guardar ressentimentos, ser justo, misericordioso e não julgar a ninguém. Não cobiçar o alheio, valorizar mais as coisas do espírito que da matéria. Orar muito e sempre e ter muita fé. Até agora, Jesus está dizendo para nós que ser cristão é uma questão de conduta, ação. Legal? Vamos continuar? Se Jesus fala alguma coisa diferente. Quando ele encerra o Sermão do Monte, ele coloca para nós essa metáfora, a metáfora da casa e da rocha. Depois que porque ele sabe que a gente tem dificuldade de ouvir. A gente escuta, mas não ouve. A gente lê, mas não compreende. Então, Jesus repete diversas vezes. E ele vê e não enxerga. Todo aquele que escuta essas minhas palavras e o quê? É como o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Mateus 7, 24 e 25. Então nós estamos falando, Jesus está dizendo, põe em prática. Você está escutando? Você escutou tudo que eu acabei de falar agora? Você quer que você tenha força para enfrentar todas as dificuldades da vida? Solidifique a sua casa, que é você mesmo, sobre a rocha dessa palavra. Sobre a rocha do amor. É isso que é ser cristão. Até agora. Será que a gente encontra alguma coisa diferente? Vamos ver. Essa passagem todo mundo conhece. Jesus estava comendo com seus discípulos e várias pessoas numa determinada casa, e as pessoas sabiam que ele estava lá e cercaram o local. Todo mundo queria ver, tocar, falar com o mestre. E chegam a mãe de Jesus e os irmãos dele. Aí, aquele telefone sem fio, chega lá para Jesus, né? Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querendo falar com você e não estão conseguindo chegar, porque tem um monte de gente. Jesus, como não desperdiçava nenhuma oportunidade de ensinar, e estendendo as mãos para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Tá, mas está difícil de entender ainda? O que é ser cristão? Fazer a vontade do Pai. Ama o próximo como a ti mesmo. Faz pelo outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Não faça pelo outro aquilo que você não gostaria que fosse feito para você. E, acima de tudo, ama a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Todo aquele que faz, olha só, todo aquele. Não é o cristão que faz, o católico que faz, o protestante que faz, o espírita que faz. Todo aquele que faz. Isso inclui até quem não crê. Amém? Como diria numa igreja evangélica. Mateus 12, 46, 50. Vamos lá. Como nós dissemos, nós não cremos num juízo final. Para nós, a ideia do juízo final é uma metáfora. Nós cremos na lei de causa e efeito, na lei de progresso. Né? É por meio da experiência na carne que nós vamos nos depurando, nos apurando, crescendo espiritualmente e nos melhorando e nos tornando cada vez mais, se a gente quiser usar um rótulo, cristão. Se a gente quiser usar o rótulo. Mas vamos ver o que Jesus diz a respeito do juízo final, partindo da premissa que nós acreditemos no juízo final. Vamos lá, a partir de agora não existe mais lei de causa e efeito, não existe mais lei do progresso. É o juízo final que vale. Legal? Lembrando que a teologia do juízo final é uma teologia farisaica. Tem origem no farisaísmo. Vamos lá. Esse é Jesus falando, então eu vou ficar quieto. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória.
E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Muito bem. Só essa passagem eliminaria milhares de livros de teologia. Se nós crêssemos no juízo final, segundo o próprio Cristo, o que determinaria se eu sou bode ou se eu sou ovelha? É crer em A, B, C, dogma católico, evangélico, protestante, ou é amar? Vinde a mim, justos, benditos de meu Pai, porque tive sede e me destes de beber. Tive fome e me destes de comer. Estava com frio e me cobristes. Era estrangeiro e me abrigastes. Estava na prisão e fostes me visitar. Estive doente e viestes me ver. Salvo engano da minha parte, Jesus não acrescentou: e também crer que eu sou Deus junto com o Espírito Santo, que eu vou morrer na cruz e vou ressuscitar para a remissão dos pecados. Eu não ouvi e não encontrei em nenhuma Bíblia que eu olhei estas passagens acrescentadas. Então, ser cristão, do ponto de vista do Cristo, e qual que é a proposta da doutrina espírita? Qual que é a nossa bandeira maior? Fora da caridade não há salvação. Vamos continuar. Então, se hoje o Filho do Homem, né, que é o próprio Cristo, a gente vê os nossos irmãos, né, alguns andando, até foi comentário, uma pessoa que com certeza deve estar passando por alguma dificuldade, né? Jesus está voltando com uma plaquinha. Então, se Jesus estivesse voltando hoje mesmo, em qual fila nós estaríamos?
estaremos na fila da direita, ou melhor, da direita para vocês, né? Ou da esquerda? Essa é a pergunta que nos cabe fazer e que a doutrina espírita propõe que nós façamos todo dia, a todo momento. Não é o juízo final, é um juízo constante. Então, revisando a sustentação técnica do argumento, para encerrar. Do ponto de vista etimológico, não se estrutura, não se fundamenta o argumento do padre. Do ponto de vista histórico, nós vimos lá o surgimento do termo em 30, entre 30 e 40, e o primeiro concílio, 325. Tem 200 e alguns anos aí, 200 e quase 90, 280 anos de diferença. E segundo os ensinamentos de Jesus, do próprio Cristo, e aí eu selecionei, porque se a gente fosse pegar, nós teríamos diversos outros, também não se sustenta. Então agora, será que o argumento que ser cristão se resume a uma crença, se sustentaria nos ensinamentos dos apóstolos? Será que os apóstolos vieram desdizer o que Jesus disse? Será que eles... Não, parece assim, Paulo não fala isso. Tiago não fala isso. João não fala isso. Já seria um problema, porque o apóstolo desmentindo o mestre já daria problema. Né? Contradizendo o mestre, melhor dizendo. Então vamos lá. Apóstolo Paulo, 1 Coríntios 13, 13. Agora, portanto, no encerramento desta carta. Aquele poema lindo, que todo mundo conhece. Né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor, eu nada seria. Ainda que tivesse o dom da profecia, sem amor, isso nada me adiantaria. Então, o apóstolo Paulo resume: agora, portanto, permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas, porém, é o... Qual que é a proposta da doutrina espírita? Que nós aprendamos a viver o verdadeiro amor. Não esse amor material, carnal. O amor, esse amor transcendente, que supera e invade e derruba todos os muros de igrejas, de templos evangélicos, de centro espírita, de terreiro de umbanda. O amor sobre o qual todos nós vamos nos reunir um dia. Nós vamos ver que a doutrina espírita profetiza, digamos assim, se a gente estivesse numa igreja evangélica, profetiza isso. Para falar no termo profético. E Pedro? O apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 9. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, prudentes e vigiai na oração. Antes de tudo, mantende entre vós uma ardente caridade, porque a caridade cobre a multidão dos pecados. Exercei a hospitalidade uns para com os outros, sem murmuração. Nós estamos falando de conduta ou de crença? Vamos seguir. Tiago, esse é mais contundente. Né? Carta de Tiago, capítulo 1. Ó. Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã, sem sentido. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Viver no mundo sem ser do mundo. Nós estamos falando de crença ou de conduta? Continua, capítulo 2, Tiago. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? É uma pergunta retórica que Tiago faz. Se eu crer neste ou naquele dogma, será que eu estarei salvo? Será que ser cristão é uma questão de crença? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então, enquanto uma pessoa em necessidade, vai em paz, meu irmão. Você está passando fome, está passando frio, mas vai lá, se aquece, come,
Bebe, te vira. Essa é a pergunta retórica que Tiago faz. O que vai adiantar isso? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Está mais claro que isso? Impossível, acredito. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Né? Então nós estamos falando com fundamento na Bíblia de que ser cristão não é uma questão de crer neste ou naquele dogma, de pertencer a este ou aquela igreja, mas sim agir na conduta proposta pelo Cristo, norteado por esse amor que ele nos exemplificou. Mas e a doutrina espírita? O que a doutrina espírita diz a respeito disso? Será que na doutrina espírita tem algum texto, alguma passagem, algum esclarecimento de Kardec? Inúmeros. Fora da caridade não há salvação, é a nossa bandeira maior. Né? Tem um texto de Kardec naquele livrinho, no livro Obras Póstumas, em que é um escrito que Kardec... Desculpa, Obras Póstumas. Desculpa, dona. Desculpa, dona Isaura. Tem um texto que é um escrito particular dele, que não era para entrar, me parece, mas pegaram e colocaram. É Kardec fazendo um exame de consciência. Eu falei nisso, eu devia ter acrescentado, mas aqui por causa do tempo, eu achei que fosse ficar demais, porque tinha muito texto, né? Eu falei, vai cansar. Então eu acabei não colocando. Mas Kardec faz um exame de consciência. Então ele se pergunta, ajudei tudo que eu pude fazer? Né? Na medida das minhas forças, será que eu auxiliei alguém? Olha só, o codificador, depois da obra toda feita, ele ainda se questionando, será que eu pude? Será que eu consegui agir? Será que eu auxiliei tudo que eu podia? Me esforcei, mas será que eu fiz o suficiente? Essa é a transformação que a doutrina espírita promove no ser humano. Essa busca por um juízo constante, por um exame constante da sua própria consciência. Santo Agostinho, texto de Santo Agostinho. Mas e a respeito dos dogmas especificamente? Disso tudo que nós estamos falando, será que a doutrina espírita fala alguma coisa? Então, nós temos lá, no livro de Gênesis, capítulo 18, item 17. Kardec falando. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, se não assente em base inabalável. E essa base é a fé. Não a fé em tais ou tais dogmas particulares, que mudam com os tempos e os povos, e que mutuamente se apedrejam, porquanto, anematizando-se uns aos outros, alimentam o antagonismo. Mas a fé nos princípios fundamentais, que toda a gente pode aceitar e aceitará. Olha a profecia que eu falei, que a doutrina espírita traz. Se Deus quiser, um dia nós vamos chegar lá. Né? Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém dos homens veio o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Essa a fé que o Espiritismo faculta e que doravante será o eixo em torno do qual girará o gênero humano, quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares. Esse texto, Kardec está falando desse processo de regeneração do planeta, que tanto a gente fala, né?
Porque a terra vai se transformar num mundo regenerado, onde o bem predominará. Haverá o mal ainda, sim, mas já em menor preponderância, já subjugado em termos, controlado, digamos assim. Mas isso depende dessa transformação. E essa transformação quem pode fazer? Nós. Cada um. É um trabalho pessoal, intransferível, particular, cada um faz da maneira que consegue, no limite das suas próprias possibilidades. O importante é a mudança, o início, Para início, o importante é a mudança do estado mental. E a mudança do estado mental, para esta direção, não combina com uma visão preconceituosa de Deus, da vida. Não combina. É lógico que há valores que são absolutos, mas mesmo assim nós temos que saber avaliar racionalmente, sem pré-julgar, sem julgar a ninguém, reconhecendo as nossas próprias limitações antes de avaliar o outro, avaliar a si mesmo. Qual que é a palavra-chave da doutrina? Baseado na maêutica socrática. Conhece a ti mesmo. Conhece quem você ainda é. Liberta-se do preconceito, do orgulho, do egoísmo. Aliás, o preconceito é filho de um ou de outro, ou do orgulho ou do egoísmo. Eu acredito que na minha modesta avaliação talvez seja do orgulho. Liberta-se, faça o trabalho que deve ser feito, enfrente essa questão todos os dias da sua vida. Não fique aguardando o juízo final. Realize o seu juízo constante de si mesmo. Faça como Santo Agostinho, no final do dia, me investigo a consciência e vejo se fiz todo o bem que podia, se deixei de auxiliar alguém quando podia ter feito, se fazendo alguma coisa prejudiquei alguém. Essa é a proposta revolucionária da doutrina espírita, e que transcende os rótulos religiosos, e que não se apropria do ensinamento do Cristo para dizer, ele é só meu. Porque esse é um patrimônio universal, que transcende, da humanidade, que transcende até o planeta Terra. Porque está baseado na mecânica do universo, que é propulsionada pela força do amor. Tudo existe por causa do amor. Nós estamos aqui hoje por causa do amor de Deus. Então, acredito que, na minha modesta concepção, acredito que do ponto de vista bíblico, não se sustenta o argumento de que um espírita não seja cristão. Acredito que, diante de tudo que nós vimos aqui, que poderíamos continuar vendo, ser cristão, se é que nós queremos continuar apegados a rótulos, ser cristão, mais do que crer, mais do que falar, é agir, viver. E para isso você não precisa nem estar ligado a nenhuma religião. Se você sente esse amor e produz e reproduz ele por meio das suas atitudes, das suas palavras, dos seus pensamentos. Olha como é difícil controlar os pensamentos. Só aí já tem uma tarefa gigantesca, controlar os nossos pensamentos. Assumir as rédeas do que acontece dentro da nossa cabeça. Só aqui já é um trabalho gigantesco. Então se preocupe com esta tarefa e não se preocupe com a fé, com o rótulo que é o que o outro professa. Porque cada um consegue se religar a Deus à sua maneira. Deus é tão bom, tão justo e tão misericordioso, que permite aos seus filhos que se religuem a Ele da maneira que melhor eles conseguem, pelo meio mais eficiente. Então há pessoas que ainda necessitam do veículo físico de uma vela, do veículo físico de uma imagem.
É só através desses mecanismos, dessas ferramentas, que ela se liga verdadeiramente a Deus. É errado isso? É diferente, nós todos somos diferentes, não tem nada de errado. A doutrina espírita nos diz, tudo o que você precisa para religar a Deus, veio com você de fábrica. São os seus sentimentos, os seus pensamentos e as suas atitudes. Você não precisa de nenhum meio físico para se religar a Deus. Mas isso, por causa disso, nós vamos pegar os nossos irmãos que usam dessas práticas e dizer que eles não são cristãos? Se no frigir dos ovos, se no final a atitude é cristã, se há o amor, se há a caridade, se há consonância com essa ideia majestosa dessa fraternidade universal, é isso que interessa. Então, todos nós sabemos quanto é ruim ser vítima de... Hoje, acho que talvez vocês tiveram a experiência de sentir um pouco o peso do preconceito, não é? Acredito que tiveram. Tiveram um pouco? Tiveram um pouquinho com o vídeo? Então, o que Jesus diz para nós? Não faça para o outro aquilo que você não quer que seja feito para você. Então, se você não quer proporcionar esse sentimento negativo que a gente experimentou de leve aqui hoje, nós não vamos proporcionar isso para os outros. Né? E, para encerrar, com o Cristo, mais claro do que isso é impossível, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão através do ensinamento de Jesus. Muito obrigado a todos, um bom domingo, que Deus nos abençoe. Que é isso?